Olá, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Mais uma semana começando e eu estou de volta para compartilhar com você mais um maná de graça, que é uma palavra de Deus que vai abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, teu trabalho, no nome de Jesus, amém? Nesse devocional, meu amado, eu quero falar a respeito de atitudes que agradam a Deus, atitudes que glorificam o nome do Senhor e que faz de nós verdadeiros vencedores aos olhos do Senhor, amém? Mas antes eu quero lembrar você do melhor de Deus que está por vir, que é o cumprimento das palavras, das promessas que o Senhor nos fez. Então fica firme, creia, persevere, o Senhor vai cumprir cada uma das promessas que Ele te fez para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, no nome de Jesus, amém? E para falar a respeito dessas atitudes que faz de nós verdadeiros vencedores aos olhos do Senhor, eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 13, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão por ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, também narra essa história. Quando Jesus disse: Dai-lhes vós mesmos de comer, André, um dos seus discípulos, chega e diz assim: Como faremos isso se o que temos aqui é um rapaz que possui 5 pães de cevada e 2 peixinhos? O que é isso diante de toda essa multidão? Então, queridos, quem entregou os pães e os peixes para Jesus não foram os discípulos, mas esse rapaz. Quando Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes nas mãos, ele fez algo diferente de André. Ao invés de comparar a quantidade de comida com a quantidade de pessoas, Jesus segurou os pães e os peixes nas mãos e, erguendo os olhos para os céus, ele deu graças ao Senhor e abençoou, e só depois distribuiu aos discípulos e os discípulos à multidão, e alimentou ali 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amados, essa é a primeira atitude que o Senhor espera de nós. E essa atitude é uma das que faz de nós verdadeiros vencedores aos olhos do Senhor. A atitude de glorificar a Deus por aquilo que nós temos. Ainda que comparado com a situação que a gente esteja passando, seja insuficiente. Nós não podemos, querido, reclamar do que nós não temos. Nós não podemos murmurar por causa daquilo que nós não temos. Nós temos que olhar para o céu e agradecer a Deus, porque é pouco que nós temos, mas aquele pouco que nós temos veio do Pai, não veio de nós mesmos. Então, Deus espera de nós, não que a gente reclame daquilo que a gente não tem, mas que a gente o adore, o agradeça, o glorifique por causa daquele pouco que nós temos, querido. Porque todas as vezes que nós decidimos reclamar por aquilo que nós não temos, murmurar daquilo que nós não temos, automaticamente nós amaldiçoamos o que nós temos. Lá em Eclesiastes, capítulo 10, se não me engano, o versículo 20 vai dizer que nunca fales mal do rico, nem no interior do teu quarto amaldiçoes o rei, porque aquele que tem asas dará notícia das tuas palavras para fazê-las cumprir. Então, meu querido, todas as vezes que nós, ao invés de agradecer, nós murmuramos, nós reclamamos daquilo que nós não temos, nós estamos amaldiçoando o que nós temos. E não é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. Então essa é a primeira atitude, essa é a primeira mensagem de Deus para você nessa semana, meu amado.
Você precisa ser grato pelo pouco que você tem. Não murmure pelo que você não tem. Não reclame daquilo que você não tem, meu amado. Mas glorifique a Deus por aquilo que você tem. E o Senhor vai pegar aquilo que você tem. Quando nós glorificamos a Deus, nós agradamos ao Senhor. E lá no Salmo 37, versículo 4, diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na semana passada, eu falei para você a respeito, eu citei para você um texto de Hebreus, no capítulo 6, que diz, que quando Deus fez a promessa a Abraão, não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando-te, abençoarei, multiplicando-te, multiplicarei. Quando nós pegamos o pouco que nós temos e nós, ao invés de reclamar, nós abençoamos, abençoando o Senhor nos abençoará. O Senhor fará aquela situação multiplicar, não por causa daquele pouco que está ali, mas por causa da atitude do nosso coração, que é verdadeira e que glorifica o Senhor e que agrada ao Senhor. E por causa dessa atitude, Deus irá nos abençoar. Então essa é a primeira atitude que você tem que ter nessa semana. É a primeira mensagem que o Senhor está mandando para você nessa semana. Seja grato pelo pouco que você tem. Não olhe para o que você não tem. Não reclame daquilo que você não tem. Mas seja grato ao Senhor por aquilo que você tem. Amém? E outra atitude, querido, que o Senhor espera de nós, querido, é a mesma atitude que esse rapaz teve. Meu amado, esse rapaz estava ali diante de uma multidão que não tinha o que comer, mas ele tinha 5 pães e 2 peixes. Ele poderia muito bem dizer o seguinte, não, essa comida é para mim, essa comida é para minha família, não vou dividir com ninguém. Mas ele, diante do Todo-Poderoso, entregou o que ele tinha nas mãos do Senhor, para agradar ao Senhor. Quando nós decidimos que nós vamos agradar o nosso Deus, colocando nas mãos dele aquilo que nós temos, o Senhor, por causa da atitude que nós estamos tendo no nosso coração, se agrada, e como eu acabei de citar para você, do Salmo 37,4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é, querido, o que você entrega, é a atitude, a motivação que te move a fazer o que você está fazendo. Provérbios capítulo 16, versículo 2, todos os caminhos do homem são retos aos seus olhos, mas Deus pesa o espírito. Meu amado, você entrega nas mãos do Senhor. Ele não está olhando para o que você está entregando para Ele. Ele está olhando para o teu coração. O que está te movendo? O que está te movendo? Qual é a motivação do teu coração? Você está colocando nas mãos dele, esperando que ele se agrade do que você deu para ele e multiplique aquilo que você deu para ele e te devolva? Não, Deus não vai fazer. Quando você entrega para o Senhor, Ele está olhando para o teu coração. No teu coração Ele está vendo a motivação. Se Ele se agradar da motivação do teu coração, Ele multiplica o que você colocou nas mãos dele. Só que Ele não multiplica para você. Ele multiplica para ser bênção para muitas pessoas, para muita gente. Não é só para você. Entende o que esse rapaz fez? Ele entregou os 5 pães, os 2 peixes. Jesus abençoou, multiplicou, mas antes de abençoar ele, abençoou toda uma multidão. É essa atitude que Deus espera de mim e de você. Não é uma atitude mesquinha, não é uma atitude egoísta, é uma atitude de bênção que vai beneficiar uma multidão primeiro. Depois, meu amado, o que sobra, como sobrou 12 cestos, os 5 pães e os 2 peixes estavam num cesto só. Aí, meu amado, o que sobra, 12 cestos de pães, vai ficar para quem? Para aquele que desejou e que agradou o coração do Pai com a atitude correta do seu coração. Amém? Então, meu querido, essa é a mensagem de Deus para você nessa semana. Tenha atitudes que vai fazer de você um verdadeiro vencedor aos olhos do Pai. A primeira atitude, não reclame do que você não tem, não murmure pelo que você não tem, mas seja grato pelo pouco que você tem. E o Senhor vai abençoar e fazer um milagre na tua vida. Amém? E a segunda atitude que vai fazer de você um verdadeiro vencedor aos olhos do Pai é, se você tiver que entregar algo nas mãos do Senhor, não entregue esperando que o Senhor se agrade do que você está entregando para Ele, para que Ele
multiplique aquilo que você está entregando para Ele. Querido, entregue ao Senhor com a motivação correta, entendendo que Ele não vai se agradar do que você está entregando, mas da motivação que está levando você a entregar aquilo. E por causa da motivação do teu coração é que Ele vai te abençoar. Não é por causa daquilo que você está entregando e nem da quantidade ou do valor daquilo que você está entregando, mas é por causa da motivação do teu coração. Essa atitude agrada ao Senhor, essa atitude faz de você um verdadeiro vencedor aos olhos do Pai. Amém? Para a gente poder encerrar essa mensagem, eu quero ler um texto da palavra de Deus que está lá no livro de Salmo, capítulo 37, só que é o versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meu amado, no nome de Jesus Cristo, nós estamos vivendo dias em que a gente vê uma geração tentando comprar o favor de Deus. Nós precisamos agradar o Senhor. Para que o Senhor seja agradado, meu amado, para que a gente possa agradar o Senhor, a gente precisa servi-lo de acordo com a sua palavra, não de acordo com o nosso entendimento. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Pai, no nome de Jesus, eu quero mais uma vez te agradecer e te louvar pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos juntos a tua palavra. Estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas, ó Pai, e ajuda-nos a ter as atitudes, ó Deus, que vão fazer de nós vencedores verdadeiros aos teus olhos, vencedores verdadeiros segundo o teu coração, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ganhar o nosso tempo, ó Deus, abençoando, glorificando o teu nome, ó Deus, pelo pouco que nós temos. É pouco, Pai, mas veio de ti, meu Deus. Ajuda-nos a não perder o nosso tempo reclamando daquilo que não temos ou murmurando porque não temos, ó Deus, no nome de Jesus. E se tivermos, ó Deus, que entregar algo a Ti, Pai, ajuda-nos a entregar a Ti com a motivação correta, Pai. Nós não queremos, ó Deus, Pai, Te agradar com coisas, ó Pai, Te entregando coisas, mas queremos Te agradar com a motivação correta, com a atitude correta do nosso coração, Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre nós e ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Pai, toma a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Tu sabe o que eles precisam, das necessidades que têm, Senhor. Tu sabe quais são os problemas que eles terão que resolver nessa semana, os gigantes que eles terão que enfrentar e derrotar nessa semana. Pai, capacite-os, ó Deus, estenda as Tuas mãos, seja com eles. Meu Pai, no nome de Jesus, vai à frente deles, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, preparando o caminho, desfazendo as armadilhas, ó Pai, no nome de Jesus. Pai, capacita eles, ó Deus, para que nessa semana eles sejam uma bênção nas Tuas mãos e o Teu nome seja glorificado através das suas vidas, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Nessa semana, tenha atitudes que vão fazer de você um verdadeiro vencedor aos olhos do Pai. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Não perca o teu tempo reclamando do que você não tem, nem murmurando porque você não tem. Agradeça a Deus. É pouco, mas foi Deus que te deu. Então, agradeça a Ele. Abençoe o que você tem. Amém? E se você tiver que entregar alguma coisa ao Senhor, não entregue esperando agradá-lo com aquilo que você está entregando, nem com o valor daquilo que você está entregando, nem com a quantidade daquilo que você está entregando. Entregue com o entendimento de que Deus não vai se agradar do que você está entregando, mas da motivação que está te levando a fazer aquilo diante dele. Amém? Essas atitudes irão fazer de você um verdadeiro vencedor aos olhos do Pai. Amém, meu querido? Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe com as pessoas que você conhece, peça para elas se inscreverem aqui também, e você estará sendo uma bênção de Deus na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Grande abraço, Deus te abençoe e até semana que vem, em nome de Jesus.